Você sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer para resolver um exercício sobre cálculo estequiométrico? Antes de começar, qualquer exercício que envolva cálculo estequiométrico, você precisa ver se a reação está balanceada. O balanceamento, ele se refere às proporções em uma transformação química. O lado dos reagentes precisa ser exatamente igual ao lado dos produtos, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas reações químicas, algumas transformações químicas e balanceá-las. É importante falar que não existe uma regra mágica para fazer o balanceamento de uma reação química. Em muitos casos, o método utilizado para fazer esse balanceamento é um método de tentativas, ou seja, você vai colocar valores em um lado da reação e vai comparar ao outro lado. A igualdade entre esses dois lados faz com que a reação esteja ou não balanceada. Nessa reação entre hidrogênio e oxigênio, H2 mais O2, formando água, nós percebemos que existem dois átomos de hidrogênio reagindo com dois átomos de oxigênio, formando uma molécula de água, né, que é oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Se eu analisar essa reação química, do lado dos reagentes, olha só, do lado esquerdo de uma reação eu tenho os reagentes. Do lado direito da reação eu tenho os produtos, tá? Houve uma perda de um átomo de oxigênio em um dos lados da reação. Isso não pode acontecer. Vamos relembrar a lei de Lavoisier, o princípio da conservação de massas, a lei da conservação de massas. Vou colocar aqui num card ao lado, se você não assistiu, passa lá para dar uma assistidinha. Tá? Eu não posso ter essas perdas. Eu preciso acabar com essas diferenças fazendo o balanceamento dessa reação. Olha só, aqui eu tenho do lado dos reagentes 4 átomos ao todo e do outro lado eu tenho apenas 3 átomos. Tá? A quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho nessa molécula é 2. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E no lado dos produtos eu também tenho 2. Então, o hidrogênio não é o problema. O hidrogênio já está balanceado. Tem 2 de um lado e 2 do outro. Já o átomo de oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio desse lado e um átomo de oxigênio apenas do outro lado. Então, a quantidade de átomos de oxigênio está errada. Tá? É diferente. Um lado tem 2 e no outro lado tem apenas 1. O que eu vou fazer? O balanceamento fala que você pode aumentar as proporções das moléculas em uma transformação química. Então, eu vou colocar um número 2 aqui na frente da molécula de água. Mas esse 2 precisa estar na frente do átomo da molécula de água. Tá? Porque em alguns casos, eu já vi muito isso aí em corrigindo provas de alunos. Tá? O aluno coloca o número 2 aqui. Esse número 2 faz com que a água se transforme em água oxigenada. E não é esse o propósito. Tá? Então, em momento algum, você vai colocar o número, né, o 2, abaixo do elemento. Você vai colocar sempre na frente das moléculas, tá? Assim como eu coloquei aqui. Só que quando eu adicionei esse número 2 ali na frente da molécula de água, eu criei um outro problema. Que problema é esse? Eu aumentei a quantidade de hidrogênios. Então agora eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas eu tenho 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Do outro lado eu tenho apenas 2. Então eu alterei o valor do produto, eu vou ter que alterar o valor do reagente aqui também. Tá? Então eu vou colocar um número 2 aqui, porque 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 oxigênios, 2 átomos de oxigênio. Dessa forma, eu posso desenhar mais uma molécula de água aqui, que aí sim eu vou obedecer à lei da conservação de massas de Lavoisier e as proporções estarão corretas. Olhando para essa outra reação aqui da lousa,
nós temos uma reação um pouco maior, tá? Eu tenho 2 reagentes formando 2 produtos, tá? Mas nós temos proporções diferentes. Desse lado eu tenho 3 átomos de hidrogênio com mais 1, lembrando que essa reação se divide ao meio, tá? Eu tenho reagentes e tenho os produtos, ok? Então, do lado dos reagentes, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, com mais 1, 4 átomos de hidrogênio. Do outro lado, eu tenho apenas 2. Então, está errado. O hidrogênio já está errado. A gente vai ter que resolver o problema do hidrogênio. O fósforo, P, um átomo de fósforo e um átomo de fósforo. Beleza. Não está nada errado aí. Tá? A proporção errada. Tá? A proporção está certa. Tá? Oxigênio, 4 átomos de oxigênio e 1 átomo de oxigênio. 4 com mais 1, 5. Do outro lado, 4 mais 1, 5. Então também está certo, né? O oxigênio está tudo tranquilo. Porém, o átomo de sódio, o Na, tem 1 átomo de sódio e lá do outro lado eu tenho 3 átomos de sódio. Então, nós podemos concluir que os átomos de hidrogênio e os átomos de sódio estão desbalanceados. Eu tenho que fazer o balanceamento. Vou dar uma dica. Começa sempre pelo átomo diferente de hidrogênio e oxigênio. Deixa o hidrogênio e o oxigênio por último. Mas é uma regra que eu estabeleço. Tá? Esse método é chamado de método de tentativas. Você precisa tentar e jogar valores para você poder fazer esse balanceamento. Tá? Então aqui, eu tenho 1 átomo de sódio e do outro lado eu tenho 3. Então eu vou colocar um 3 aqui na frente. 3 átomos de sódio, 3 átomos de sódio. Quando eu coloquei esse número 3 aqui, eu estou admitindo que aqui na frente do Na3PO4 é 1. Para que dê 3, tá? 1 vezes 3, 3. E aqui eu tenho 3 átomos de sódio também. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente pode analisar, olha só. Já que eu tenho agora 4 átomos de oxigênio mais 3 átomos de oxigênio, então do lado dos reagentes eu tenho 7 átomos de oxigênio. E do outro lado eu já sei que esse número 1 vai multiplicar o oxigênio. Então eu tenho 4 aqui. Desse lado eu tenho 7 oxigênios. Do outro lado eu tenho que ter 7 também. Mas nessa molécula eu já tenho 4 átomos de oxigênio. Então restam, para chegar no balanceamento equivalente a 7, 3 átomos de oxigênio aqui na frente da água. Tá? Então eu vou colocar um número 3 aqui na frente do H2O. Tá? Dessa forma, vamos ver se está certo o balanceamento, se deu certo. 3 átomos de hidrogênio com mais 3 átomos de hidrogênio, 6. 6 hidrogênios desse lado. Do outro lado, 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio também. Então, tá certo? 6 átomos de hidrogênio de um lado e 6 do outro. Fósforo, 1 átomo de fósforo. Do outro lado, 1 átomo de fósforo. Desse lado, do lado dos reagentes, tenho 7 oxigênios, já balanceei 7 átomos de oxigênio do outro lado também. E o sódio? 3 sódios e 3 sódios. Então, a partir desse momento, eu posso jogar essa reação em qualquer exercício que envolva cálculo estequiométrico, que pelo menos o início do meu exercício vai estar certo. Ok?